Boa noite, Jesus Expresso, nesta noite falando contigo. A palavra de Deus vai falar com você hoje, o Verbo vivo vai falar com você hoje. E é sobre isso uma coisa importante que nós vamos conversar hoje. Vamos ter um papo, uma conversa de amigo. Assim como Jesus tinha com seus discípulos, Ele, o próprio Jesus, vai falar com você hoje através da sua palavra. Não é o homem, mas sim Jesus, o próprio Jesus, o Verbo vivo que vai falar com você. Amém? Vamos começar com oração. Tudo começa com oração. E eu creio que o Senhor está querendo falar muito com você. Eu sei que você tem vontade de falar com Deus, com o Senhor, e Ele também precisa falar com você, tá bem? E através da sua palavra Ele vai falar com você, bem claro, bem nítido. Se você está precisando mandar essa mensagem para um amigo, pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um primo, um tio, essa é a hora, um amigo de trabalho, pegue o seu celular e compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra porque nós vamos aprender aqui o poder da oração. O poder da oração que nós precisamos entender e que nós precisamos viver. Ter esse estilo de oração para ver a glória de Deus operar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou ler mais uma vez para você gravar bem. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A quem você está alimentando mais? O seu espírito ou a sua carne? O seu espírito ou a sua carne? A quem você alimenta mais? É esse que vai te conduzir. Esse que vai conduzir os seus pensamentos, os seus sentimentos, as atitudes, o seu estilo de vida. Como você vai viver? Como um homem ou uma mulher espiritual ou como um homem ou uma mulher carnal? Essa é a verdade. Nós precisamos conhecer a nossa verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade que você vive da sua vida? Ou a verdade da palavra? Você pode escolher. A verdade que você quer acreditar que você vive, ou a verdade da palavra que você vive. Dependendo da escolha, você vai viver bem, vencendo, conquistando, rompendo, tomando posse das bênçãos, ou sendo derrotado, destruído, arrasado, roubado, saqueado, e ainda perguntar: por que acontece isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso na minha vida financeira? Por que está acontecendo isso na minha vida espiritual? Se você olhar para o espelho da palavra, você, quando olha no espelho físico da sua casa, onde você penteia o seu cabelo, aonde você arruma a sua maquiagem, ou aonde você faz a sua barba, você vê ali nitidamente o que precisa ser retocado para que esteja bem, né? O batom que a mulher usa, o brinco, né? Tudo isso é o espelho físico.
Mas e o espelho da sua vida espiritual, como anda? Olha para a palavra. Olha para a palavra. Que você vai ver como você está. Bonito por dentro e bonito por fora. Feio por dentro ou feio por fora. A escolha é sua. Nós tomamos a direção que nós queremos na nossa vida. Nós tomamos a direção que nós queremos na nossa vida. Para isso, Deus nos dá livre-arbítrio. Se eu quero andar pelo caminho da bênção, eu vou andar na verdade da palavra. No espelho da palavra. Diga, no espelho da palavra. Se eu quero andar pelo caminho da bênção, eu vou andar no espelho da palavra. Mas se eu quero andar no caminho, no espelho físico da vida, da maldição, é comigo mesmo. Eu escolho o caminho que eu devo andar. Muita gente coloca a culpa no um e em outro. Ah, porque eu não tive chance, ah, porque eu não consigo. Tem gente que mente para si mesmo e acredita na mentira que fala para ele mesmo. Não tive chance, ninguém me ajudou. Quem quer vai à luta e consegue e conquista. Quem não quer, coloca a desculpa sempre em outra pessoa. Nunca é ele mesmo que foi incompetente ou derrotado, mas sim o outro é que leva a culpa. O bode expiatório. Bom, Jesus nos mostra aqui que nós devemos ter um estilo de vida de oração. E é isso que nós vamos falar sobre isso. É nisso que nós vamos falar hoje, sobre oração. O poder da oração, como nós podemos viver vendo a nossa oração sendo respondida. Muitos podem até falar, por que eu devo orar? Você já se perguntou sobre isso? Por que eu preciso de orar? Jesus era filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, vivia lá à direita do trono do Pai, mas ele veio à terra viver como homem, e como homem ele reconhecia, entendia, e veio nos mostrar também que nós precisamos orar. Jesus tinha um estilo de vida de oração, e ele não abria mão disso. Era necessidade extrema, porque ele tinha um ministério, porque ele sabia quem ele ia enfrentar, sabia as lutas que ele teria e que sem oração ele não conseguiria vencer as lutas, as guerras, as batalhas, os demônios, as enfermidades, os escribas, os fariseus, Herodes e todos aqueles, o próprio Satanás, que o tentou no deserto. Jesus sabia muito bem o que ele enfrentaria. Olha, nós também vamos passar pela mesma coisa, ou passamos pela mesma coisa, vivemos as mesmas coisas que Jesus viveu, porque ele veio nos dar um exemplo como homem, aqui na terra. E ele veio, teve um estilo de oração, de vida de oração, e com a oração, com as virtudes que ele recebia do Pai, ele conseguiu vencer todos os seus inimigos. Diga, todos os meus inimigos eu vencerei. Com oração, fidelidade, aliança com Deus, perseverança na palavra, confiando e tendo fé na palavra, para ver a vitória chegar na minha vida, para conquistar as vitórias que Deus preparou para mim. Aí, muitos perguntam, eu leio a Bíblia, já é o suficiente. Para que eu preciso ficar gastando tempo com oração? Jesus precisava orar. Para nós, que somos homens, para nós que somos mortais,
achamos que não precisava. Que ele não precisava de orar, sendo filho de Deus, para que ele orar. Ele já veio de lá, cheio de autoridade que o Pai o concedeu. Mas ele sabia quem ele iria enfrentar aqui. E ele venceu, diga glória a Deus. Venceu para desatar os selos do livro, o que ninguém tinha conseguido. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ainda bem que Jesus venceu. Bom, o que Jesus nos mostra através de vigiar e orar, dessa palavra, vigiar e orar, porque o Espírito está pronto. Nós temos nos alimentado no Espírito, mas de vez em quando nós alimentamos a carne também, e às vezes até mais do que o Espírito. Hoje em dia tem tantas facilidades, né, para alimentar a carne, tantas coisas fáceis de alimentar a carne. Mas se você não vigiar, não perseverar, e não alimentar mais o Espírito, fortalecer o Espírito, a carne vai começar a ter força. E aí começa a concupiscência, a tendência, a inclinação para o lado da carne. Mas você hoje é um homem e uma mulher espiritual, que hoje não anda mais conforme a vontade do mundo, da carne, mas anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Temos dúvidas na hora da oração? Você duvida na hora da oração que você está orando ao Pai e o Pai está te escutando? Você tem dúvida na hora que você ora? Porque a palavra de Deus diz que tudo que pedimos em oração, creio que receberemos. Você tem dúvida nessa hora? Você duvida que a sua oração vai ser respondida? Acontece com muitos. Jesus orava constantemente. Ele tinha que estar pronto para todo embate que ele ia enfrentar, para toda situação em que ele passaria e que não poderia perder, porque ele veio com uma missão: mostrar também que nós podemos vencer as tentações. Quando a palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você tem sido tentado? Você tem sido atraído pelo quê? Pelo mundo? Pela carne que às vezes te engana, te ilude, faz uma mágica diante de você e você acaba se envolvendo? Preste atenção, irmão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Todo mundo passa por tentação, mas aqueles que estão no Espírito passam pela tentação e não são sucumbidos. Não são sucumbidos. Olha lá, Mateus 4. Mateus 4, abre a sua Bíblia em Mateus 4. Jesus veio nos mostrar exatamente isso. Mateus 4, versículo 1. E a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tenta. Jesus nos prova, nos faz fazer passar por uma prova. Mas o diabo, ele é tentador, com laços, com armadilhas, para te derrotar, te derrubar, te amarrar, te escravizar, te acorrentar, te aprisionar. Foi o que ele quis fazer com Jesus aqui, em Mateus 4.
E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava se fortalecendo no Espírito, fez até o jejum de 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer nada. Misericórdia, Senhor. Olha como ele estava sabendo, se preparando antecipadamente para o que ele iria enfrentar, o próprio Satanás. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: o tentador, aonde está o tentador? Boa pergunta, né? Sabe onde nós podemos ter essa resposta? Olha só. Deixa aberto aí, Mateus 4. Deixa aberto aí. Aonde está o tentador? Livro de Jó. O livro de Jó fala justamente sobre isso, onde ele está. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1. Essas folhas colam. Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o diabo, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu ele ao Senhor: de onde vem? Respondeu o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ele está passeando pela terra, rodeando a terra. E lá em 1 Pedro 5,8 diz que ele anda bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Aí ele procurou e achou Jesus aqui, só que ele enfrentou aquele que ele nem sabia que ele ia se ferrar. Enfrentou Jesus, achando que ia vencer. E depois de Jó 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, que está passeando pela terra, rodeando pela terra, e como diz lá em 1 Pedro 5,8, procurando, bramando como leão a quem ele possa tragar. Então Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não, antes aqui no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a armadilha. Ainda não estava na hora, ele nem tinha começado o ministério de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás queria que ele começasse a alimentar carne. Jesus estava em espírito, cheio, transbordando do Espírito Santo. E Satanás queria alimentar a carne dele, para ver se ele ia entrar na carne, naquele embate, naquela discussão, naquela tentação. Veio o tentador para tentar ele. Não estou dizendo que você não deva comer, não. Você pode comer, sim. Mas tem horas que você tem que estar em espírito e verdade. Estar mais no espírito que na carne, para enfrentar os seus inimigos e vencer. Botar ele para correr. Ele vai vir por um caminho, por 7 vai fugir de você. Diga glória a Deus. Então o diabo levou a cidade, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Mais uma vez, Jesus estava aqui enfrentando
tendo uma luta, uma batalha espiritual. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sabe muito bem, conhece a Bíblia. Mais que muito crente. Todo mundo já sabe disso, né? Quem não sabe, fica sabendo agora. O diabo conhece mais a Bíblia do que eu e você. Tá? E ele usa a palavra também distorcida para te pegar, para me pegar, para colocar um laço, para te derrotar, para te derrubar, para te matar, para te destruir. Respondeu Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aí, Jesus? Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. A quem você está adorando, endeusando, idolatrando a sua vida? Quem é o seu Deus? A quem você se prostra? A quem você se rende? Quem é o Deus que você está adorando? Ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro ou a um falso Deus? Se liga nessa agora. Ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro ou ao falso Deus? Boa pergunta, né? Faça uma análise na sua vida. Comece a se perguntar, será que eu estou adorando a Deus mesmo? Será que eu estou servindo a Deus mesmo? Você pode ter uma surpresa. E Deus falar contigo, olha, nessa área, você precisa de conserto. Nessa área aqui você está pecando. Nessa área aqui você está fraco. Nessa área aqui você escorrega, desliza. Vigia e ora para você vencer essas áreas da sua vida. Vigia e ora. Fortalece o teu espírito, você não vai mais cair no mesmo buraco. Deus está falando com alguém aí. Diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Então Jesus respondeu, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e que vieram os anjos e o serviram. Quando você resiste, Satanás vê que ali não tem jeito, aí ele, ó, sai cantando pneu lá na esquina. E os anjos vêm, os anjos do Senhor vêm e vão te servir. Vão te abastecer de mais força, de mais poder e autoridade. E tudo aquilo que vem de Deus são os anjos, todas as suas necessidades são os anjos que vão te servir, não o diabo. A bandeja do diabo é o engano. A bandeja que Satanás vem te servir é laço de morte. Diga misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem na calada da noite. Ele vem de mansinho, enganando a muitos. Enganando a muitos. Diga misericórdia, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, que eu quero ver tudo que está ao meu redor no mundo espiritual. Amém. Amém. Mateus 5,44 fala sobre orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar por nós e orar até por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que são amigos, aqueles que nos fazem bem, é bom, é fácil, é ótimo, é importante. Mas a Bíblia nos diz
que temos que orar até por aqueles que nos perseguem. Aí é que eu quero ver você praticando a palavra mesmo. Aquela ali, nunca vou orar por ele. Mas se você não orar, você já está transgredindo a palavra. Se a palavra diz que nós temos que orar até por aqueles que nos perseguem. E agora, o que eu vou fazer? E agora? É para fazer, para cumprir. É para praticar a palavra. É para praticar a palavra. Diga glória a Deus. Diga eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Diga eu preciso. Desculpa. Eu preciso orar por aqueles que me perseguem. O rei Ezequias, um rei, recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Isaías foi enviado por Deus. Abre lá, Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, versículo... Isaías 38... Versículo 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, a mensagem do Senhor. Foi o Senhor que ordenou ao profeta Isaías falar ao rei Ezequias. Olha a responsabilidade desse profeta. Dizer que aquele rei ia morrer. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra que o Senhor liberou sobre aquele rei chamado Ezequias. E essa era a missão daquele profeta, que servia a Deus em espírito e em verdade, andava no espírito. Já pensou alguém, como nós, eu falar com o rei que ele vai morrer, no mínimo que ele vai fazer, ele mandar cortar minha cabeça. Mas o profeta Isaías obedeceu. Ele não vacilou, ele chegou lá e mandou o recado de Deus, a mensagem de Deus, para o rei Ezequias. E aí, o que aconteceu? Olha só, para quem anda em espírito, para quem anda direcionado pelo Espírito Santo, o que acontece? A diferença para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há diferença para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E aí disse assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Orou ao Senhor. E orou ao Senhor. Ele orou para a pessoa certa. E disse, olha a oração do rei Ezequias: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti em fidelidade, com inteireza de coração, e fez o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha, aquilo que o rei Ezequias trouxe à memória de Deus. Deus já sabia de tudo. Mas ele trouxe à memória de Deus, ele trouxe à memória aquilo que Deus precisava escutar, que ele tinha crédito com Deus. Porque aqui diz, fiz o que era reto aos teus olhos. Deus vê tudo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você pratica, nada fica oculto aos olhos de Deus. Pode você pensar que não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Não adianta a gente tentar esconder nada de Deus. Porque aqui, quando Ezequias disse,
peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, ou seja, com o coração totalmente entregue a Deus, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, volta lá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha, Deus ouve as nossas orações. A oração do justo tem muito na sua eficácia. O rei Ezequias, ele era justo, andava em fidelidade, interesse de coração e fazia o que era reto diante dos olhos de Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. As lágrimas dos santos de Deus são colhidas numa taça e chegam à presença de Deus e os anjos levam até a presença de Deus. Diga glória a Deus. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ou seja, ali naquele momento, a resposta da oração do rei Ezequias foi uma resposta imediata, porque o profeta voltou lá do pátio do castelo do rei Ezequias e falou aquilo que Deus havia mudado na sentença. E ainda tem mais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E aí no versículo 5 diz assim, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, mas acrescentarei, pois aos teus dias, 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Defenderei essa cidade, ser-te-á isto da parte do Senhor com sinal, de que Ele cumprirá esta palavra que te falou. Ou seja, Deus disse que ia viver mais 15 anos e ainda daria um sinal, ou seja, e esse sinal seria o livramento das mãos do rei da Síria. Ou seja, mais uma vitória que ele ia dar. Era um complemento da vitória de mais 15 anos e mais o livramento das mãos do rei da Síria. Ser-te-á isso por parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a palavra que Deus falou. Isso tudo o profeta Isaías estava ali declarando diante do rei.